Olá, meu nome é Viviane, eu sou pedagoga e sou especialista em psicopatologia. Eu recebi um desafio para estar falando sobre o cristão e suas emoções. Dentro desse assunto da psicopatologia, que estuda sofrimento emocional, nós vamos lá para a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala sobre os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há regras. Todos esses frutos são importantes para a vida do cristão. Porém, eu destaco nesse trecho a palavra domínio. Domínio tem a ver com autocontrole, que é um fator importantíssimo para a vida do cristão, principalmente nos dias atuais, né? Dentro desse mesmo contexto, nós tiramos dois fatores importantíssimos para a vida do cristão. Vamos lá? Primeiro, saúde emocional. Dentro desse mesmo ponto da saúde emocional, nós vamos tratar sobre assuntos inerentes ao ser humano. Por exemplo, mesmo nós sendo cristãos, nós temos sentimentos, nós não somos de ferro, nós temos sentimentos, somos feitos de carne, de osso, não somos seres inanimados, nós somos seres racionais, nós pensamos, nós agimos e nós nos portamos de forma X, muitas vezes um de forma diferente do outro. Porém, dentro lá da Bíblia, nós vemos algumas ferramentas que nós podemos usar, ferramentas que nos auxiliam a desenvolver uma personalidade de acordo com a identidade de um verdadeiro cristão. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, fala sobre o poder da nossa língua. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quem controla a língua é sensato, ou seja, o poder da língua, das palavras está em minhas mãos, porque a forma como eu falo, às vezes vai chegar ao meu receptor de forma diferente. Às vezes não da mesma forma que eu esperava, que eu estava planejando. Às vezes a forma como eu falo pode vir a ferir o outro. E se a forma como eu falo interferir na minha relação com o outro, nós temos um problema. Temos também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que fala também sobre o domínio da ira. Diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Podemos nos irar? Podemos. Dentro da área da psicopatologia, estudamos que um feto, mesmo com 45 dias de gestação, já é possível sentir raiva. Inclusive, o primeiro sentimento do ser humano é a raiva. E vemos em muitos estudos, tanto na área de coach, de psicologia, psicanálise, o termo permita-se. Permita-se a ter medo, a sentir tristeza pelo luto, pela perda, tristeza porque não conseguiu atingir um certo objetivo com aquele prazo, medo de perder, medo de altura, medo de água, por exemplo, medo de algum bicho, né? O ser humano que é desprovido de sentimentos é um ser humano com os dois pés na psicopatia, um ser humano propenso a desenvolver uma personalidade psicopata. Então, é nos permitido sentir, mas a forma como nos portamos diante de tal situação nos leva a nos revelar como realmente somos. E a busca pela saúde mental e pela maturidade espiritual revela que nós somos frágeis, que nós somos dependentes de Cristo, que nós precisamos dele para nos aperfeiçoar, para chegarmos a um ponto de sermos sábios,
sermos pessoas plenas, que saibamos viver de acordo com o propósito de Deus, certo? Mas eu não consigo, porque comigo, se falar 10, eu falo 20. Comigo, se pisar no meu pé, eu já vou descer a porrada. Como que eu vou agir diante de situações que me provoquem um certo nível de estresse, que venham a me desestabilizar psicologicamente? Como que eu vou me conduzir? Daí o domínio próprio, o autocontrole, que é uma prática, é uma atividade, um exercício diário, constante. Não é algo que eu nasci tendo, eu vou praticar, é uma prática. É como se fosse uma autoterapia, certo? Então, nós como cristãos devemos exercitar as nossas habilidades, as nossas atitudes. Fulano não tem papa na língua. Voltando lá para Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que fala sobre o poder da língua. Como que um cristão diz: eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, dou a quem doer, né? A gente escuta muito isso. E infelizmente nós também vivemos numa geração de pessoas dodóis tanto psicologicamente quanto espiritualmente, onde tudo que você diz, você precisa medir exatamente como vai dizer, porque senão o outro já vira a cara contra. Já fulano passou por mim, me viu e não me cumprimentou, né? Às vezes aquela pessoa estava no mau dia e eu tô lá, né? Falando: olha, fulano me viu e nem disse nada pra mim, nem tal, né? Não. E é isso. Então, o cristão que realmente teve um encontro com Cristo, que busca por esse encontro, deve buscar se moldar de acordo com a identidade de Cristo, né? Até porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Cristo levou chibatadas, foi espancado, açoitado, e ele não disse uma palavra. Foram momentos terríveis, porém Cristo permaneceu pleno. A plenitude, o autocontrole são aspectos predominantes da vida do cristão. E o autocontrole, ele faz parte da sabedoria. E a sabedoria, ela foi a chave mestra para o sucesso do rei Salomão. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria para saber se conduzir, para saber se portar diante das mais diversas situações. Então é isso, eu espero que vocês pensem nessa mensagem, reflitam, tá? E só pra gente encerrar, quais são os fatores que nos levam ao desequilíbrio mental? Quais são? Por exemplo, o ambiente em que eu estou. Minha escola, meu trabalho, minha família, minha casa, né? Fatores genéticos, a minha personalidade, né? Podem interferir na minha vida espiritual, podem interferir na minha cura. E a cura das minhas emoções sendo convertidas e a minha espiritualidade sarada estão atreladas à fé e ao poder de me autocorrigir, de me controlar. Então, que as nossas emoções passem por esse processo de cura, de transformação, e que venhamos todos os dias exercitar a prática de nossa saúde mental e da maturidade espiritual. Beijos, fiquem com Deus e até mais.